A História dos Hebreus, Flávio Josefo, parte 10. Livro 3º, capítulo 10. Lei que se refere aos sacrifícios, aos sacerdotes, às festas e outras solenidades, tanto civis quanto políticas. 131. Narrarei aqui somente algumas das leis que se referem às purificações e aos sacrifícios, pois estamos tratando dessa matéria. Há duas espécies de sacrifícios, particulares e públicos. Estes são ainda de duas maneiras, pois a vítima é totalmente consumida pelo fogo, o que lhe fez merecer o nome de holocausto, ou é oferecida em ação de graças e comida com essa mesma disposição por aqueles que a oferecem. Começarei por falar da primeira. Levítico 1. Quando um homem particular oferece um sacrifício, apresenta um boi, um cordeiro ou um cabrito. Os dois últimos não devem ter mais de 1 ano, e o boi pode ter mais, porém devem ser machos e consumidos totalmente. Quando são imolados, os sacerdotes borrifam o altar com sangue, e depois de lavarem bem, cortam-nos em pedaços, põem sal e os colocam sobre o altar, onde o fogo já está aceso. Lavam depois os pés e as entranhas dos animais e as lançam ao fogo com o resto. As peles, porém, pertencem aos sacerdotes. Assim é que faz para os holocaustos. Levítico 3. Nos sacrifícios que se fazem em ação de graças, matam-se animais da mesma espécie, mas é preciso que sejam sem mancha e tenham mais de 1 ano, não importando se forem fêmeas ou macho. Depois de imolados os animais, os sacerdotes borrifam o altar com o sangue e, em seguida, lá atiram os rins, parte do fígado e toda a gordura com a cauda do cordeiro. O peito e a coxa direita pertencem aos sacerdotes, e os que oferecem o sacrifício podem comer o que sobrar, durante 2 dias, depois dos quais devem queimar o que restou. A mesma coisa deve-se observar nos sacrifícios oferecidos pelos pecados. Os que não têm meios de sacrificar, porém, oferecem dos animais somente 2 pombas ou 2 rolas, uma das quais é oferecida em holocausto, sendo que a outra pertence aos sacerdotes, como explicarei mais detalhadamente no tratado que escreverei sobre os sacrifícios. Aquele que pecou por ignorância oferece um cordeiro ou um cabrito, ambos fêmeas, e da idade que já dissemos. Mas os sacerdotes borrifam com o sangue somente os ângulos do altar, em vez de borrifá-lo por inteiro, e colocam sobre o altar os rins com uma parte do fígado e toda a gordura. Conservam para si a pele e toda a carne, que comem durante aquele dia no tabernáculo. A lei proíbe que se guarde alguma coisa para o dia seguinte. Aquele que pecou voluntariamente, mas em segredo, oferece um carneiro, como a lei o determina. Os sacerdotes comem-lhe também a carne, naquele mesmo dia, no tabernáculo. Quando os chefes da tribo oferecem sacrifício pelos pecados, fazem-no como o povo em geral. Com esta única diferença, é preciso que o touro e o cabrito sejam manchados. Levíticos 2. A lei determina também que nos sacrifícios, tanto particulares quanto públicos, se leve com o cordeiro a medida de 1 gomer de farinha de trigo, com um cordeiro 2 gômeres e com um touro 3 gômeres. Prescreve ainda que se ofereça com o touro a metade de 1 rim de óleo, antiga medida dos hebreus que continha 2 coros áticos. Com um carneiro, a terça parte dessa medida, e com um cordeiro, a quarta parte.
Além disso, era obrigatório oferecer a mesma quantidade de vinho que se derramava em redor do altar. E se alguém, para cumprir um voto, oferece em sacrifício farinha de trigo, lança-se um punhado sobre o altar, e os sacerdotes tomam o resto para comer ou fazê-la cozer, misturando-a com óleo ou fazendo bolos. Mas é preciso queimar tudo o que o sacerdote oferece. A lei proíbe oferecer em sacrifício um filhote de qualquer animal, sem oferecer também a mãe, caso aquele não tenha pelo menos 8 dias. Oferecem-se também outros sacrifícios, quando para se recuperar a saúde, quanto por qualquer outro motivo, e comem-se bolos com a carne dos animais, dos quais os sacerdotes têm sua parte, não lhe sendo permitido reservar qualquer porção para o dia seguinte. Números 22 e 29. A lei manda ainda sacrificar todos os dias, à custa do povo, ao nascer do dia e à tarde, um cordeiro de 1 ano e 2 no dia de sábado, que se oferecem do mesmo modo. Na lua nova oferecem-se, além das vítimas ordinárias, 2 bois, 7 cordeiros de 1 ano e 1 carneiro. E, se alguma coisa fosse esquecida, oferecia-se um bode pelos pecados. E no 7º mês, ao qual os macedônios chamam Hiperbereteon, oferecem-se ainda um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode pelos pecados. No 10º dia da lua do mesmo mês, jejua-se até a tarde. Sacrificam-se pelos pecados um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode. E mais 2 bodes, um dos quais é levado vivo para fora do acampamento, para o deserto, a fim de que o castigo merecido pelo povo, por causa de seus pecados, caia sobre a cabeça deste animal. O outro bode é levado a uma arrabalde, isto é, um lugar próximo do acampamento, e muito limpo, onde é queimado inteiro com pele e dele nada se reserva. Queima-se também um touro, que não é dado pelo povo, mas pelo sacerdote. Este, depois que levam ao tabernáculo o sangue desse touro e o do bode, mergulha o dedo nele e borrifa 7 vezes a coberta e o pavimento, e outras tantas vezes a parte interna e as proximidades do altar de ouro e do grande altar, que está descoberto à entrada do tabernáculo. Levam-se depois desses animais as extremidades, os rins, parte do fígado e toda a gordura ao altar. E o sumo sacerdote acrescenta de seu um carneiro que é oferecido a Deus em holocausto. 132, Levíticos 23. No 15º dia deste mesmo mês, aproximando-se o inverno, foi dada ao povo a ordem de firmar bem as suas tendas e os seus pavilhões, cada um segundo as suas famílias, para que pudessem resistir ao vento, ao frio e a outras vicissitudes dessa triste nação. E quando chegassem à terra que Deus lhe prometera, deveriam dirigir-se à cidade que lhe seria a capital, porque nela o templo seria construído, e ali celebrar uma festa durante 8 dias, oferecendo vítimas a Deus, umas para serem queimadas em holocaustos e outras em ação de graças, e levando em suas mãos ramos de mirto, de salgueiro e de palmas, aos quais se prenderiam limões. O sacrifício que se faz no primeiro desses 8 dias é de holocausto, no qual se oferecem 13 bois, 14 cordeiros, 2 carneiros e um bode, para a expiação dos pecados. Continua-se nos dias seguintes a fazer a mesma coisa, exceto que se diminui um boi cada dia, até que o número seja reduzido a 7. O 8º dia é o de descanso,
e se comemora não se fazendo obra alguma. Sacrificam-se nesse dia, como já dissemos, um novilho, um cordeiro, 7 cordeiros e um bode, para o pecado. Êxodo 12, 13 e 23. Eis a seguir as cerimônias do tabernáculo que sempre foram observadas entre os homens de nossa nação. 133. Levíticos 23, Números 9 e Deuteronômio 16. No mês de Xântico, a que chamaram Nissan, e com o qual começa o ano, no 14º dia da lua, quando o sol está na linha de Áries, que é o tempo em que os nossos pais saíram do Egito e do cativeiro juntamente. A lei nos obriga a renovar o sacrifício que então fizeram, e ao qual se dá o nome de Páscoa. E celebramos essa festa segundo as nossas tribos, sem nada reservar para o dia seguinte das coisas sacrificadas, que é o 15º dia do mês, e o primeiro da festa dos asmos, que se segue imediatamente à da Páscoa, e dura 7 dias, durante os quais não se come outro pão a não ser desse, sem fermento, e mata-se cada dia 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros, que são oferecidos em holocausto, aos quais se acrescenta pelos pecados 1 cabrito, do qual os sacerdotes se alimentam. No 16º dia do mês, que é o segundo dos asmos, começa-se a comer os grãos que foram recolhidos e nos quais ainda não se tocou. Como é justo testemunhar a Deus gratidão pelos bens de que lhe somos devedores, oferecem-se as primícias da cevada deste modo. Faz-se secar no fogo um feixe de espigas e dela se tira o grão, que é limpo. Depois é oferecida sobre o altar a medida de 1 gomer, da qual lá se deixa um punhado. O resto é para os sacerdotes. Em seguida é permitido a todo o povo fazer a ceifa, quer em geral, quer em particular. E nesse tempo de primícias, oferece-se a Deus um cordeiro em holocausto. 134, Levíticos 23. 7 semanas depois da festa da Páscoa, que são 49 dias, oferece-se a Deus no 50º dia, que os hebreus chamam Asarta, isto é, plenitude de graças, e os gregos, Pentecostes, um pão de farinha de trigo e de 2 gômeres, feito com fermento, e matam-se 2 cordeiros que servem para a ceia dos sacerdotes, sem que se possa reservar alguma coisa para o dia seguinte. Quanto aos holocaustos, oferecem-se 3 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 2 bodes pelos pecados. 135. Não há festa na qual se ofereça um holocausto e não se deixe de trabalhar, pois são 2 coisas que a lei obriga indispensavelmente a observar. Depois dos sacrifícios, come-se o que foi oferecido. Dão-se também, para esse fim, às custas do povo, 24 medidas de farinha de trigo, das quais se faz pão sem fermento. Destes cozem-se 2 a 2, na vigília do sábado. E na manhã deste sábado colocam-se 12 sobre a mesa sagrada, 6 de um lado e 6 do outro, em frente uns dos outros. E lá ficam, com os outros pratos cheios de incenso, até o sábado seguinte, quando, depois de se terem colocado outros em seu lugar, são entregues aos sacerdotes para que os comam. O incenso é queimado no fogo para que consuma os holocaustos, e põe-se outro com os pães. O sumo sacerdote oferece de seu 2 vezes por dia uma medida de farinha pura, misturada com óleo e um pouco cozida, da qual lança pela manhã a metade no fogo e à tarde a outra metade. Mas basta de falar dessas coisas, que explicarei melhor em outro lugar. 136, Números 3. Depois que Moisés separou a tribo de Levi das outras, para consagrá-las a Deus,
purificou-a com água da fonte e ofereceu sacrifício. Entregou-lhes em seguida a guarda do tabernáculo e dos vasos sagrados e ordenou-lhes que se ocupassem com grande cuidado desse mistério, segundo os sacerdotes o ordenassem. Assim, os dessa tribo começaram desde então a ser considerados como consagrados a Deus. Levítico 7:17. Moisés declarou nesta mesma ocasião que animais eram considerados puros, dos quais era permitido comer, e de quais não era permitido comer, por serem impuros. Diremos isso a razão quando se apresentar oportunidade. Quanto ao sangue, foi absolutamente proibido alguém alimentar-se dele, porque julgavam que a alma e o espírito dos animais estavam encerrados no sangue. Proibiu-se também comer a carne dos que morriam por si mesmos, bem como a gordura da cabra, de ovelha e de boi. 137. Levíticos 14. Ordenou Moisés que os leprosos fossem separados dos outros, como também os homens que sofressem de fluxo de sêmen, que as mulheres não teriam relações com os homens, senão 7 dias depois de terminadas as suas purgações, que quem tivesse sepultado um cadáver só seria considerado puro 8 dias depois, que o homem que continuasse por mais de 7 dias a ser vítimas de fluxo de sêmen ofereceria 2 cordeiros fêmea, um dos quais seria sacrificado e o outro dado aos sacerdotes. Que quem tivesse poluição noturna deveria se lavar na água fria para se purificar, como os maridos depois de se terem aproximado de suas esposas. Que os leprosos seriam separados para sempre dos demais e considerados corpos mortos, e que, se Deus respondesse às orações de um deles e alguém recobrasse a saúde e uma cor viva comprovasse que estava curado da doença, tal pessoa testemunharia sua gratidão por meio de diversas oblações e sacrifícios, de que falaremos em outro lugar. Isso faz ver o quanto é ridícula a fábula inventada por aqueles que dizem que Moisés fugiu do Egito porque tinha lepra, e que nós, hebreus, tendo sido também atingidos pela doença, fomos levados por ele, pela mesma razão, à terra de Canaã. Se isso fosse verdade, teria ele desejado, para sua própria vergonha, estabelecer semelhante lei? Acaso não se teria oposto a ela se outro a tivesse apresentado, visto que há nações entre as quais os leprosos não são desprezados nem separados dos outros, e ainda são levados a honras, a cargos militares na guerra, a empregos públicos no governo e mesmo admitidos aos seus templos? Se então Moisés estivesse contaminado por essa doença, quem o teria impedido de dar ao povo leis que seriam antes vantajosas para ele, que prejudicasse os tais? E assim, não fica claro que isso é uma coisa inventada por pura malícia contra a nossa nação. É uma pergunta, tá, pessoal? E assim, não fica claro que isso não é coisa inventada por pura malícia contra a nossa nação? Perdão aqui, minha falha. Mas a verdade é que, como Moisés estava isento da doença e vivia com um povo que também o era, ele instituiu essa lei para a glória de Deus, com relação aos contaminados. Deixo a cada qual, todavia, a liberdade de julgar como bem lhe aprouver. 138. Levítico 12. Moisés proibiu também as mulheres
que haviam dado à luz recentemente entrar no tabernáculo e assistir às funções. Só poderiam entrar 40 dias depois, se tivessem tido um filho, ou após 8 dias, se fosse uma filha. E eram obrigadas, depois desse tempo, a oferecer vítimas, sendo uma parte destas consagrada a Deus. A outra pertencia aos sacerdotes. 139, número 5. Se o marido desconfiava da esposa e ela era suspeita de adultério, oferecia uma medida de farinha de cevada, jogava um punhado sobre o altar, o resto era para os sacerdotes. Um dos sacerdotes punha então a mulher à porta, que está em frente ao tabernáculo, tirava-lhe o véu que se tinha sobre a cabeça, escrevia o nome de Deus em um pergaminho e a obrigava a declarar com juramento se havia profanado a fidelidade conjugal. E ela acrescentava esta imprecação: se a tivesse violado e o seu juramento fosse falso, que sua coxa direita se destrancasse no mesmo instante e o seu ventre se rasgasse e ela morresse assim miseravelmente. Mas se ao contrário, o marido, impelido somente pelo ciúme, por excesso de amor, havia injustamente suspeitado dela, provesse a Deus dar-lhe um filho dentro de 10 meses. Após esse juramento, o sacerdote mergulhava na água o pergaminho sobre o qual havia escrito o nome de Deus. Depois que esse nome ficava completamente apagado e diluído pela água, misturava a água com a poeira do pavimento do tabernáculo e dava a mistura para a mulher beber. Se for acusada injustamente, ela engravidaria e daria à luz em felicidade. Mas se, ao contrário, era culpada de obter por falso juramento e por sua imprudícia faltado à fidelidade a Deus e ao marido, morria com infâmia, da maneira que dissemos. 140. Essas foram as leis que Moisés deu ao povo com relação aos sacrifícios e às purificações. Eis ainda outras que ele também criou. Proibiu absolutamente o adultério, pois julgava que a felicidade do casamento consistia nessa pureza e naquela fidelidade que o marido deve à mulher e a mulher ao marido, e que importa à república que os filhos sejam legítimos. 141, Levíticos 18, 29 e 21. Moisés condenou o crime horrível do incesto, cometido com a própria mãe, ou madrasta ou tia, tanto do lado paterno como do materno, ou irmã ou nora. Proibiu coabitar com a própria mulher enquanto ela estivesse nas suas purgações. Condenou como crime abominável o coito com animais, ou com prazeres, ou com rapazes, e ordenou para todos esses pecados a pena de morte. 142. Quanto aos sacerdotes, quis que fossem muito mais castos que os outros, pois não somente os obrigou a observar estas mesmas leis, mas lhe proibiu esposar mulher que houvesse sido abandonada, ou escrava, ou alguma que tivesse sido hospedeira, cabareteira ou repudiada, qual fosse o motivo. Acrescentou ainda, com relação ao sumo sacerdote, que ele não podia, como os outros sacerdotes, desposar viúva, mas seria obrigado a receber uma virgem e a conservá-la. Proibiu-lhe ainda aproximar-se de algum morto, embora fosse permitido aos outros aproximar-se de pais, mães, irmãos e filhos mortos. Acrescentou para todos que fossem verdadeiros e muito sinceros em todas as suas palavras e ações. Se entre os sacerdotes houvesse algum defeito corporal, ser-lhe-ia permitido estar com os demais. Mas não poderia subir ao altar ou entrar no templo. Eram obrigados a ser puros e castos, não somente quando celebravam o serviço divino, mas em todo o resto de sua vida. Levíticos 10. Quando usavam a veste sagrada,
Tem uma nota de rodapé aqui, mas não está aparecendo. Então continuamos. Se aparecer novamente veste sagrada, eu leio a nota. Deve estar em outras páginas, ok? Quando usavam a veste sagrada, conveniente ao seu ministério, eram obrigados, além da pureza na qual deviam sempre viver, a tal sobriedade que lhes era proibido beber vinho, e as vítimas que ofereciam devia ser de animais inteiros, sem mancha. Essas foram as leis que Moisés outorgou no deserto e fez observar durante a sua vida toda. Instituiu ainda outras para serem observadas no futuro, quando o povo estivesse de posse da terra de Canaã. 143, Levítico 5. Moisés determinou que de 7 em 7 anos a terra descansasse, sem ser cultivada. Não se plantaria nela coisa alguma, do mesmo modo como haviam ordenado que o 7º dia o povo não trabalhasse. A isso acrescentou que tudo que a terra produzisse por si mesma no ano de descanso seria comum a todos, mesmo aos estrangeiros, e não seria permitido a ninguém guardar alguma coisa disso. Quis também que a mesma coisa se observasse depois de 7 vezes 7 anos, e que no ano seguinte, que é o 50º e jubileu dos hebreus, isto é, liberdade, os devedores ficassem livres de todas as suas dívidas e os escravos fossem libertos. Entende-se serem todos estes os que antes eram livres, mas foram reduzidos à escravidão em vez de serem condenados à morte, como castigo por terem violado alguma lei. Essa lei determinava também que as heranças voltariam aos seus antigos possessores. Desta maneira, quando o jubileu se aproximasse, o vendedor e o comprador da herdade calculavam juntos o que ela rendera e as despesas que haviam feito. Se a renda superasse as despesas, o vendedor retomava a herdade. E se, ao contrário, as despesas superassem a renda, o vendedor restituía o excesso. E a herdade voltava a ele. No entanto, se a renda fosse igual às despesas, o antigo possessor retomava a posse de sua herdade. A mesma coisa se observava quanto às casas que estavam nas cidades e nas aldeias rodeadas de muros. O vendedor podia voltar à sua casa, dando o preço da alienação antes de o ano terminar. Mas se deixasse de o entregar, o comprador estava confirmado na sua posse. Moisés recebeu todas essas leis do próprio Deus, no Monte Sinai, para dá-las ao povo, quando estavam acampados aos pés do monte, e escreveu-as para serem observadas por aqueles que viessem depois deles. Capítulo 11. Recenseamento do povo, sua maneira de acampar e de levantar acampamento e a ordem em que marchavam. Números 1. Moisés, tendo assim provido o que se referia ao culto a Deus e ao governo do povo, voltou a sua atenção para o que concernia à guerra, pois estava prevendo que a nação teria grandes lutas a sustentar, e começou por ordenar aos príncipes e aos chefes de tribo, exceto a de Levi, que fizessem um recenseamento exato de todos os que estavam em condições de pegarem armas. Números 26. Como os levitas haviam sido consagrados ao serviço de Deus, estavam dispensados de todo o resto. Feito o recenseamento, constataram que 603.650 eram aptos. No lugar da tribo de Levi, Moisés pôs Manassés, filho de José, no número dos príncipes das tribos, e Efraim no lugar de seu pai, José, segundo o que vimos, pois Jacó pedira a José que lhe desse os 2 filhos em adoção. 145. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento, e 3 tribos prostraram-se de cada lado.
com grandes espaços entre elas. Escolheram um grande lugar para instalar um mercado, onde seria vendido toda espécie de mercadoria. Os negociantes e os artífices foram estabelecidos em suas tendas e oficinas como tal ordem que parecia uma cidade. Os sacerdotes e depois deles os levitas ocupavam os lugares mais próximos do tabernáculo. Números 9. Fez-se à parte uma contagem dos levitas, que somaram 23.880 homens, incluídas as crianças de mais de 30 dias. 146, Êxodo 40 e Números 10. Durante todo o tempo em que a nuvem de que falamos cobria o tabernáculo, o que denotava a presença de Deus, o exército permanecia no mesmo lugar. Quando a nuvem se afastava, mudava seu acampamento. Moisés inventou uma espécie de trombeta de prata, feita como vou dizer. Tinha o comprimento de quase um côvado, e o tubo era mais ou menos como uma flauta. Não tinha aberturas, a não ser a que era necessária para a boca. A extremidade era semelhante à de uma trombeta comum. Os hebreus chamam-na azofrá. Moisés mandou fazer 2 delas, uma das quais servia para reunir o povo, e a outra para reunir todos os chefes quando era necessário tomar alguma deliberação sobre a república. Quando se tocavam as 2 ao mesmo tempo, todos geralmente se reuniam. 147. Quando o tabernáculo mudava de lugar, era a seguinte ordem que se observava. Ao primeiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do oriente levantavam o acampamento. Ao segundo som, as 3 tribos que estavam ao lado sul faziam o mesmo. Desarmavam em seguida o tabernáculo, que deviam ser colocado entre essas 6 tribos, que marchavam atrás. Os levitas ficavam ao redor do tabernáculo. Ao terceiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do ocidente também marchavam. E ao quarto som de trombeta, as 3 que estavam no setentrião seguiam-nas. Serviam-se dessas mesmas trombetas no sacrifício, tanto nos dias de sábado quanto nos outros dias. E assim solenizou-se então, por meio de sacrifícios e oblações, a primeira Páscoa celebrada por nossos pais, depois que saíram do Egito. Capítulo 12. Murmuração do povo contra Moisés e o castigo que Deus lhe impõe. – 148, Números 11. O exército havia levantado acampamento perto do Monte Sinai e, tendo marchado durante alguns dias, chegaram a um lugar chamado Izeremote, ou Azeramote, ou Quibrote Ataavá. Ah não, pessoal, perdão. Aqui, ó. A veste... Agora apareceu a nota de rodapé, tá? As vestes sagradas aqui que estava com uma nota de rodapé apareceu depois de 2 páginas aqui, ok? Então aqui, ó. Quando falou veste sagrada, essa veste sagrada também é conhecida como a Azerote, ok? E aqui o lugar chamado Izeremote também é conhecido como Quibrote Ataavá, ok? Fim das notas aí então de rodapé. Ali começaram novamente a murmurar e a lançar sobre Moisés a culpa de todos os seus males, dizendo que fora por sua insistência que haviam abandonado um dos melhores países do mundo.
que em lugar da felicidade que os fizera esperar, viviam oprimidos por todas as espécies de misérias, que não tinham água e que, se o maná não lhes viesse a faltar, a morte lhes seria inevitável. Acrescentavam várias outras injúrias contra Moisés, mas um dentre eles declarou que não deviam esquecer assim os favores que lhes deviam, nem desesperar do socorro de Deus. Tais palavras, em vez de acalmá-lo, irritavam-nos ainda mais e aumentaram as murmurações. Moisés, sem se admirar de vê-los tão injustamente revoltados contra ele, disse-lhes que, embora não tivesse razão alguma para tratá-lo daquele modo, prometia obter de Deus carne em abundância, não somente para um dia, mas para vários. E como não quisessem acreditar nele e alguém lhe perguntasse como poderia dar de comer a um tão grande povo, respondeu-lhe: vereis logo que nem Deus nem eu, que somos tão pouco considerados por vós, deixaremos de vos ajudar. Apenas acabara de dizer essas palavras, todo o acampamento ficou coberto de codornizes, de que cada qual tomou quanto quis. Mas Deus não deixou de castigá-los imediatamente pela insolência e pela maneira injuriosa com que haviam tratado seu servo. Isto custou a vida de vários deles, o que fez com que se desse a esse lugar o nome que se tem ainda hoje, Chibrotaba, ou Quibrote-Atava, isto é, sepulcro das concupiscências. Capítulo 13. Moisés manda explorar a terra de Canaã. Murmuração e sedição do povo por causa do relatório que lhes foi feito. Josué e Caleb falam generosamente de Canaã. Moisés, da parte de Deus, anuncia-lhes que, como castigo pelo pecado, eles não entrariam na terra que Deus lhes havia prometido, mas que somente os seus filhos a possuiriam. Louvor de Moisés, a extrema veneração em que sempre viveu e como ainda é venerado. – 149, números 13 e 14. Moisés, em seguida, levou o exército para as fronteiras dos cananeus, a um lugar chamado Para, onde é difícil morar, e ali falou a todo o povo desta maneira: Deus, pela sua extrema bondade para convosco, prometeu-vos a liberdade, terra abundante e toda espécie de bens. Agora desfrutareis uma e logo outra, pois acabamos de chegar à fronteira dos cananeus, dos quais nem os reis, nem as cidades, nem todas as forças unidas juntamente nos poderão impedir o usufruto do efeito de suas promessas. Preparai-vos, portanto, para combater generosamente, pois não será sem luta que vos abandonarão esse rico país. Mas nós o possuímos contra a vontade deles, depois de os termos vencido. Precisamos começar por mandar alguém verificar a fertilidade da terra e a força dos que nela habitam. Necessitamos também, principalmente, nos unirmos todos, mais do que nunca, e prestarmos a Deus a honra que lhe devemos, a fim de que Ele seja o nosso protetor e o nosso auxílio. O povo enalteceu bastante essas propostas e escolheu 12 dos mais importantes entre eles, um de cada tribo, para ir explorar o país dos cananeus, e a começar do lado que limita com o Egito, continuando a cidade de Amate e o Monte Líbano.
Empregaram 40 dias nessa viagem e depois de considerarem bastante a natureza do país e de estarem muito particularmente informados da maneira de viver dos seus habitantes, fizeram uma relação do que tinham visto e trouxeram frutos daquela terra, cujo tamanho e beleza animaram o povo a conquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, todos esses enviados, exceto os dois, desanimaram o povo pela dificuldade da empresa, dizendo que era necessário atravessar grandes rios muito profundos, escalar montanhas quase inacessíveis e atacar cidades muito fortes e poderosas, combater os gigantes, como se havia deparado, os gigantes que haviam se deparado em Hebrom, e que nada havia encontrado de tão temível depois de haverem saído do Egito. O medo desses homens passou, assim, do seu espírito para o do povo, e perdeu a esperança de obter um feliz resultado em tão difícil empreendimento. E então voltaram às suas tendas com as suas mulheres e filhos para lastimar sua desgraça. O sofrimento e o desânimo levou-os mesmo a dizer que Deus lhe fazia muitas promessas, mas que não viam os resultados. Insurgiram-se ainda contra Moisés e passaram toda a noite a clamar contra ele e contra Arão. E logo que o raiou o dia, reuniram-se tumultuosamente com o intento de apedrejá-los e de voltar para o Egito. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, que eram 2 dos 12 que haviam ido fazer o reconhecimento, vendo aquela desordem e temendo as consequências, disseram-lhes que não deviam perder a esperança, nem acusar Deus de ser infiel às suas promessas, e nem prestar fé aos vãos temores de que ouviram falar, representando as coisas muito diferentes do que eram na realidade, mas deviam acreditar na palavra deles e segui-los para a conquista daquela terra tão fértil, que se ofereciam para servir-lhes de guia naquela gloriosa empresa, que não viam nisso tantas dificuldades como lhes haviam dito. As montanhas não eram tão altas, nem aqueles rios tão profundos que pudessem arrefecer nos homens a coragem, e que nada tinham a temer, pois Deus se manifestava em favor deles e queria combater por eles. Marchai, pois, sem temor, acrescentaram, na certeza de seu auxílio, e segui-nos para onde estamos prontos a vos levar. Enquanto esses 2 verdadeiros e generosos israelitas assim falavam, para procurar acalmar a multidão tão revoltada, Moisés e Arão, prostrados por terra, rogavam a Deus que os livrasse do furor do povo, mas que tivesse piedade da loucura daquela gente e lhes acalmasse os espíritos perturbados pelas necessidades presentes e por vãs apreensões para o futuro. A oração foi ouvida, e viu-se uma nuvem cobrir todo o tabernáculo, sinal de que Deus o enchia com a sua presença. Moisés, então, cheio de confiança, apresentou-se ao povo e disse-lhes que Deus estava resolvido a castigá-los, não tanto quanto eles o mereciam, mas do modo como o bom pai castiga os seus filhos. Pois, acrescentou, tendo entrado no tabernáculo para pedir-lhe com lágrimas que não vos exterminasse, ele me fez ver os benefícios com que já vos presenteou, bem como a vossa extrema ingratidão e a ofensa que vos fazei em prestar mais fé às falsas referências que às suas promessas. No entanto, garantiu-me que, por vos ter escolhido dentre todas as nações para seres o seu povo, não vos destruirá inteiramente. Mas, para o castigo de vosso pecado, não vos possuireis a terra de Canaã,
nem desfrutareis a doçura e a abundância de seus frutos, e andareis errante durante 40 anos pelo deserto, sem ter casas nem cidades, o que não vos impedirá que ele dê a vossos filhos a posse do país e dos bens que vos prometeu, e dos quais vos tornastes indignos por vossa murmuração e desobediência. Essas palavras encheram o povo de espanto e de profunda tristeza. Rogaram a Moisés que fosse o seu intercessor junto a Deus, para que ele se dignasse esquecer-lhes a falha e cumprisse suas promessas. Ele respondeu-lhes que não deviam esperar que a sua soberana majestade se deixasse comover pelos seus rogos, porque não fora por transporte de cólera ou por leviandade, como os homens, mas por ato de justiça e de vontade deliberada que Deus havia pronunciado contra eles aquela sentença. 150. Ainda que pareça incrível que um só homem tenha podido acalmar, no momento, uma quase incontável multidão de homens, no mais forte de sua agitação e revolta, não há outro motivo para admiração, porque Deus, que sempre assistia a Moisés, lhe havia preparado o coração para deixar-se persuadir por aquelas palavras. E porque já haviam experimentado muitas vezes, no meio de tanta infelicidade que os afligiu, castigos pela incredulidade e desobediência. Mas que maior sinal se pode desejar da eminente virtude desse admirável legislador e da maravilhosa autoridade que conquistou, do que ver que não somente aqueles que viviam no seu tempo, mas toda a sua posteridade o tem em veneração? Tanto é que ainda hoje não se vê entre os hebreus quem não se julgue obrigado a observar com exatidão as suas ordens, ou que não o considere presente e prestes a castigar quem as infringir. Dentre várias outras provas dessa autoridade, mais que humana por ele adquirida, eis aqui uma, que me parece muito importante. Pessoas que tinham vindo das províncias de além do Eufrates para visitar o nosso templo e nele oferecer os seus sacrifícios, tendo caminhado com grande perigo durante 4 meses, com muitas despesas e dificuldades, não puderam conseguir nem mesmo uma parte pequenina dos animais que ofereceram em holocausto, pois a nossa lei não o permite, por certas razões. Outras não puderam obter a licença para sacrificar. Outras ainda foram obrigadas a deixar os seus sacrifícios incompletos. E outras, por fim, não puderam sequer entrar no templo. No entanto, não se julgaram ofendidas e nem fizeram a menor queixa, preferindo obedecer às leis estabelecidas por esse grande personagem a satisfazer os próprios desejos. Essas pessoas foram levadas a tal submissão unicamente pela admiração da virtude de Moisés, porque persuadidos de que ele recebera essas leis do próprio Deus, consideravam-no mais do que um homem. E não há muito tempo, pouco antes da Guerra dos Judeus, sob o reinado do imperador Cláudio, quando Ismael era sumo sacerdote, a Judéia foi flagelada por uma grande carestia. Uma medida de farinha era vendida por 4 dracmas. Levou-se para a festa dos asmos 70 medidas, que perfazem 31 medins sicilianos e 41 medins áticos, sem que nenhum dos sacerdotes, embora atormentados pela fome, ousasse tocar naquilo para comer, de tanto que temiam faltar à lei e atrair sobre si a cólera de Deus, que castiga tão severamente os pecados, mesmo os ocultos. Quem se admirará, então, de que Moisés tenha feito coisas tão extraordinárias, se depois de tantos séculos e ainda hoje vemos, no que deixou escrito, tal autoridade que mesmo nossos inimigos são obrigados a reconhecer, que foi o próprio Deus quem, por meio dele, outorgou aos homens uma regra de vida tão perfeita e serviu de seu admirável proceder para fazer com que a recebessem?
Todavia, deixo a cada qual que julgue como lhe aprouver. Continua no próximo capítulo.